A RFI convida hoje o médico cardiologista Daniel Carreiro de Alencastro Graça. Ele é major médico da Polícia Militar do Rio de Janeiro e que atualmente atua na linha de frente do combate ao coronavírus no hospital de campanha montado no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca. Obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Maria. Bom, primeiramente, como é que está a situação, né, nesse hospital de campanha, que a gente sabe que é uma iniciativa público-privada, inaugurada em 11 de maio, e que tinha uma previsão aí de atender até 2.000 pessoas. Como é que está o trabalho lá? Na verdade, foram criados vários hospitais de campanha na iniciativa público-privada, no Rio de Janeiro, por ser o segundo maior epicentro, vamos dizer assim, do país, né? Primeiro começou em São Paulo. A gente sabe que a doença, a proliferação da doença é de um contágio muito fácil, muito rápido, e então ela está ligada ao maior número populacional e densidade demográfica, e isso para a gente é uma coisa evidente. Hoje estou chegando aqui no hospital de campanha. Essa é uma parte do hospital. Foi utilizado aqui um terreno que era do Rock in Rio para improvisar. Entendeu? E a expectativa hoje é grande, porque há 15 dias atrás nós tínhamos 18 pacientes no CTI e hoje nós já estamos com 68. É praticamente como uma medicina de guerra, né? Onde você tem aí inúmeros leitos, dependendo de cada hospital. Como o Covid demanda uma internação em CTI muito prolongada de pacientes graves, geralmente os hospitais são divididos em enfermaria e terapia intensiva, leitos de terapia intensiva. Esse aqui é um leito típico de CTI aqui do hospital de campanha, onde verde são as bombas infusoras. Esse aparelho aqui é o monitor não invasivo ou invasivo, né, de pressão arterial, monitorar os sinais vitais. E aqui o famoso respirador que todos os leitos de CTI têm que ter. Esse hospital, especificamente do Parque dos Atletas, são 200 leitos, 50 para terapia intensiva e 150 de enfermaria. E existem outros hospitais espalhados pelo estado do Rio, onde o objetivo é de atender toda essa demanda aí do crescente populacional infectado que nós estamos tendo ainda, porque a nossa curva ainda está ascendente. Pois é, e tem bastante gente, porque apesar de ser com dinheiro, recursos privados, é voltado para o paciente do SUS no Rio de Janeiro. Essas pessoas estão procurando? Como que funciona? Aqui nós temos um sistema de saúde, onde a gente tem as portas de entrada, que são as UPAs, né? E outros hospitais que tenham emergências ou postos de saúde, clínica da família. Quando esses pacientes precisam de internação, eles são colocados numa central de regulação do Estado, onde faz o levantamento de onde existem as vagas de acordo com a doença, no caso vamos falar só do Covid, e aí sim, havendo as vagas, esses pacientes são transferidos para essas unidades hospitalares, que no caso são esses hospitais de campanha. Você falou uma medicina de guerra, e eu queria que você descrevesse lá o teu dia a dia, são muitos atendimentos, casos graves, qual é o perfil dessas pessoas? No início foi uma loucura, porque eram muitos pacientes internando, porque a gente abriu com 30 leitos, uma semana depois a gente aumentou para 50 leitos. Hoje, uma das maiores dificuldades que nós temos é o recurso de RH. Por quê? Porque as pessoas que estão na linha de frente, elas estão adoecendo tanto do ponto de vista emocional, porque a pressão é muito grande, quanto do ponto de vista de se infectarem pelo Covid mesmo. Eu tenho 23 anos de formado, já tenho mais de 10 anos de experiência em terapia intensiva com outras doenças, mas é uma coisa que eu nunca vivi na minha vida. Quando eu falo que eu nunca vivi na minha vida, eu digo o seguinte: primeiro que são pacientes muito, muito graves. O perfil, né, dos pacientes mais graves são obesos, negros e homens. Entendeu? Com uma faixa etária em torno de 50, acima de 55 anos. Só que como na medicina não é igual à matemática, a gente não pode esquecer que não existe uma regra. Então, por exemplo, lá no CTI hoje nós temos pacientes de 17 anos internados no CTI graves, nós temos pacientes de 29 anos que não têm nenhuma doença de base, nenhuma comorbidade grave no respirador, como nós temos aqueles que se enquadram aí nesse perfil que eu falei, que é até a grande maioria. O que, na verdade, é muito desgastante
para todos nós é que a gente sabe que a gente está numa luta diária contra um desconhecido, né? A gente até no Brasil nem pode reclamar muito que a gente não foi, veio vindo lá do leste do mundo até chegar aqui, então nós fomos os últimos, praticamente junto com os Estados Unidos, a sermos atingidos, então a gente já não pegou a gente tão cru como pegou o pessoal da China e como foi pegando o pessoal da Itália, Espanha, aquele epicentro ali, até a França também, na Europa. A grande verdade é que não existe um tratamento eficaz contra o vírus, e esse é o nosso grande problema, esse é o nosso grande desafio. O vírus tem um poder destrutivo absurdo, que é uma coisa que, de fato, chama muito a minha atenção, principalmente a nível respiratório, onde as pessoas entra dia, sai dia, a melhora das pessoas são praticamente imperceptíveis. E a sensação que a gente tem, às vezes, um pouco de frustração de que a gente está dando murro em ponta de faca, a gente vai de batalha em batalha e, no final, a gente vai vencer essa guerra. Nós todos imaginamos o quanto é difícil para vocês, até porque o Brasil tem um número elevado de mortes de profissionais de saúde, passa de 100 pessoas, mais de 30 só no Rio de Janeiro. Eu imagino que isso mexa muito com vocês, mas eu quero chamar a atenção para o seu caso especial, que é bastante curioso, né? Você tem uma atuação de terapia intensiva, é médico há mais de 23 anos e quis participar dessa guerra, né? Você se ofereceu para atuar nesse hospital de campanha como uma missão sua, uma missão de vida. Você sabia que ia ser necessário o teu conhecimento e a tua experiência nessa hora? Com certeza. Na verdade, a gente acaba vivendo dois mundos, né? O mundo de dentro da nossa casa, quando a gente está isolado, que a gente vê na televisão. Mesmo eu sendo médico, eu consigo viver esses dois mundos, porque a princípio eu não estava na linha de frente, né? E aí você começa a ver a situação como se fosse perdendo o controle, pessoas de várias idades falecendo, e a gente não pode esquecer jamais aparecem na televisão estatísticas, se fala em 100, 200, 900, e hoje nós temos praticamente 1.200 pessoas que morrem diariamente. O que a gente não pode esquecer jamais é que não são números, são pessoas que são amores de alguém, ou de alguém, vamos dizer assim. Então, são famílias, a gente fala aí, são 1.200 famílias que são destruídas por dia. A minha mãe tem 74 anos, ela é grupo de risco. Eu não a vejo há meses e provavelmente não vou me privar de vê-la por amor por mais alguns meses, enquanto eu estiver nessa linha de frente. Ela foi uma pessoa que ficou muito angustiada quando eu falei que eu tinha que ir para a linha de frente. Porque, na verdade, o que eu acho é o seguinte: por mais que seja uma luta e uma batalha do desconhecido, eu tenho conhecimento para ajudar, eu sei que eu posso agregar. Ao mesmo tempo, com medo, porque médico também tem medo, médico é um ser humano como outro qualquer, né? E a gente fica muito exposto, como todos os outros profissionais de saúde, né? Mas eu estava literalmente incomodado de estar em casa, numa zona de conforto, sabendo que as pessoas estão morrendo, que as pessoas estão precisando de ajuda, que as pessoas estão precisando da gente e que está faltando profissional de saúde por inúmeros motivos. Existe uma coisa no Brasil que as pessoas na Europa têm dificuldade de entender, que é uma fratura entre um SUS, que é grande, que atende mais de 100 milhões de pessoas, mas que tem muitas dificuldades, e um atendimento de ponta nos hospitais particulares, né? Essa diferença na hora do atendimento à Covid também é vista, né? As pessoas, digamos, mais pobres têm um atendimento diferenciado das pessoas mais ricas? Graças a Deus, no hospital de campanha que eu estou, como é uma iniciativa público-privada, na verdade, não faltam recursos nem para a gente, como EPIs, né, que são proteção individual, equipamentos de proteção individual para a nossa proteção, como também não faltam recursos a nível hospitalar. A gente tem uma infraestrutura ótima, os pacientes são monitorados, não falta respirador, que era um problema que nós estávamos tendo e ainda tem aqui em alguns hospitais de campanha do Brasil.
De verdade, não falta. O paciente de lá é do SUS, mas ele tem acesso a uma medicina de ponta. A morte é um fato. E a gente vai ter que encarar a morte, tanto dos nossos pacientes como dos nossos familiares, né? A morte ela é inevitável, mas a gente precisa entender que existem morte e mortes, né? Uma morte de um paciente que já tem, até que seja do meu pai, é claro, da minha mãe, que a gente nunca quer que morra, né? Mas que seja com 88 anos e que já está sofrendo. É diferente de uma morte que eu costumo falar que é uma vida foiçada por um vírus que chega do nada, destrói e acabou. Economia, por mais que demore, a gente consegue recuperar. Com seriedade, sem corrupção, a gente consegue recuperar. Agora, uma vida perdida, tem volta. Isso é interessante porque aqui na França houve um isolamento muito rigoroso para diminuir a curva das contaminações e a chegada dessas pessoas nos hospitais, que funcionou, segundo as autoridades de saúde. E no Brasil a gente tem decisões diferentes de um estado para o outro, né? Então, no Rio de Janeiro está tendo esse lockdown mais intenso. Agora, uma coisa que mudou no Rio de Janeiro é o protocolo, né, de quando as pessoas devem procurar ajuda, né? Anteriormente, se você tivesse sintomas graves, você ficaria hospitalizado, mas se não, volta para casa e espera, né, aparecer essas dificuldades. E agora mudou, agora a pessoa deve procurar assim que tiver sintomas? Inicialmente, o medo era que esses 95% que se manifestariam de forma leve, né, ou que não estariam com isso, fosse numa emergência e acabasse voltando contaminado com Covid. Isso gerou alguns problemas. Um deles é a subnotificação, porque existem inúmeras pessoas que estão contaminadas, que não sabem, ou que têm todo o quadro clínico, mas que não conseguiram fazer a testagem, porque só estavam testando em pacientes internados, seja em enfermaria ou seja em leito de CTI, entendeu? Então, se gerou uma subnotificação absurda. Hoje se acredita que o quadro no Brasil real seja em torno de 10 vezes a realidade que a gente tem hoje. Eu acho que faltou uma diretriz central, do governo federal, desde o início, em determinar normas, em falarem a mesma língua. Mas o fato de que tivemos várias trocas de ministros da saúde durante um período crítico, como é que isso é recebido pela comunidade médica? Pela comunidade médica, nós todos ficamos desolados, né? Na verdade, a gente já fica desolado quando a comunidade médica toda tem uma ideia, o mundo todo faz um isolamento e a gente tem um líder ou um pseudo-líder que não é a favor do isolamento, entendeu? Vai contra a linha do que o mundo todo está indo. O que a gente não pode é fingir que não existe, fingir que não vai acontecer a tragédia, fingir que é uma coisa boba, porque foi aquilo que eu falei. São números. A gente aqui fala, quando a gente fala, são 95% de cura, ou que vão evoluir bem, e são 5% só que vão para a fase crítica. Ok, se minha mãe estiver dentro dos 5%, para mim é 100%. Tem uma coisa que o Brasil faz diferente também, que é um protocolo de uso da cloroquina, enquanto há muitas pesquisas que não comprovaram ainda a eficácia desse medicamento. No hospital que você trabalha, é usada, e o que você acha disso? Na verdade, existem várias conjecturas, porque é aquilo que eu falei, ainda é um gigante desconhecido, né? E você acaba... pode ter uma ação, pode não ter, então vamos tentar, porque o doente está grave, o doente está piorando, e você acaba fazendo o que a gente chama de medicina de guerra, né? Você não tem uma evidência científica, mas você também não vai ficar de braço cruzado, porque pode ser que funcione e a gente não pode ficar esperando e perdendo vidas, entendeu? Agora, a hidroxicloroquina, a gente sabe que é um remédio que, apesar de existir há anos no mercado, é um remédio que inspira cuidados na sua utilização. É um remédio que tem efeitos colaterais importantes. A gente não está falando de uma dipirona, onde qualquer paracetamol, onde qualquer um toma em casa para febre, né?
A gente está falando de um remédio que é arritmogênico, ou seja, pode induzir a várias arritmias, pode causar morte súbita. É preciso que o paciente seja monitorado, entendeu? Você não pode sair dando como se fosse uma receita de bolo para todo mundo, porque no final a emenda vai sair pior do que o soneto. Existe uma ideia ou uma hipótese em Manaus. Manaus foi um epicentro na Zona Norte, onde estava o caos, as pessoas não estavam conseguindo atendimento, não tinham leito, não tinha respirador, não estavam conseguindo internação. Foi uma disseminação muito grande. As pessoas aumentou 4 vezes o número de mortes em casa. Ninguém sabe, na verdade, se as pessoas estavam com medo de procurar assistência porque achavam que os sintomas eram leves e aí piorou absurdamente e morreu, ou se era porque estava tomando a hidroxicloroquina, porque lá em Manaus, como você tem uma endemia de malária, a hidroxicloroquina é uma medicação muito mais utilizada do que aqui no Sudeste, onde a gente mora. Uma coisa, uma pessoa resolver se automedicar, ela corre o risco, ela tem o direito de tomar o que ela quiser, né? E ela responde pelos atos dela. Outra coisa é você institucionalizar, a nível federal, a utilização dessa medicação e, o pior, um viés como se fosse a solução de todos os problemas. Tipo assim, o Covid agora vai acabar porque todo mundo vai tomar hidroxicloroquina desde o primeiro dia de sintoma. Numa situação de muita politização da crise sanitária, ao mesmo tempo de desinformação, qual é a sua recomendação? O que você diria para as pessoas nesse momento? Bom, o que eu diria para as pessoas é que, de fato, as pessoas têm que procurar se informar cada vez melhor sobre sintomas da doença, esquecer um pouco a política, porque eu acho, na verdade, um absurdo tamanho as pessoas morrendo, um problema de saúde gravíssimo mundial e as pessoas estarem discutindo política nessa situação. O que eu faço é melhor, o que eu faço é melhor, o que eu faço é melhor, ficar brigando enquanto as pessoas estão morrendo. Isso, para mim, é inadmissível, é inaceitável. Então, o que a gente precisa é o seguinte, que as pessoas procurem se informar com pessoas que tenham conhecimento, né, sobre a doença, sinais, sintomas, sinais de gravidade, não se automedicar, isso é fundamental, ter um acompanhamento médico, entendeu? E para aqueles que, de fato, possam ficar isolados e que tenham o apoio dos seus governantes, porque está sendo respaldado por decreto ou por leis que estão sendo feitas ou medidas provisórias, que fiquem isolados. A gente também não pode só achar que o governo é o único culpado disso tudo. A população precisa fazer a sua parte. Isolado não é festinha dentro de casa. Isolado não é condomínio. Isolado não é caminhar na beira da praia. Entendeu? Isolado é isolado, é prevenir contato. Então, mesmo numa pandemia, com tragédia, com mais de 300 no mundo todo, a gente tem que tirar o lado bom disso tudo. A gente tem que saber que a gente tem que ser mais solidário. A gente tem que saber o quanto vale uma vida humana. A gente tem que saber, não é porque eu sou um profissional de saúde, mas, de fato, a missão do profissional de saúde, o valor que ele tem, porque é na hora que a gente precisa dar valor, infelizmente, entendeu? Você saber que você precisa ter mais contato com teu filho, né? Que trabalho não é tudo na vida, que dinheiro não resolve tudo, porque o coronavírus veio também para mostrar isso. Ele mata, e mata independente de classe social. Muito bacana. Muito obrigada pela tua entrevista. Parabéns pela tua disposição para lutar nessa batalha contra a Covid-19. A RFI entrevistou hoje o Daniel Carreiro. Ele é cardiologista e atua, então, no Rio de Janeiro. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você, foi uma honra. Adorei o convite, adorei, espero ter contribuído um pouquinho mais para todo mundo. E quem puder, fique em casa e não se esqueça, não somos números, nós somos sempre o amor de alguém.